Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Marcela Bernardi, sou psicóloga, coach educacional e jornalista. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que me perguntam bastante. Marcela, como que eu faço para ensinar a criança a questão das habilidades socioemocionais? Só que antes dessa, a pergunta deveria ser: será que eu, adulto, sei o que são as habilidades socioemocionais, sei o que fazer com as minhas emoções, sei o que acontece comigo no momento de muita raiva, o que fazer para me acalmar, eu conheço quais são os meus gatilhos do estresse, os gatilhos da calma, ou seja, se eu estou no meio de uma situação muito difícil, de uma discussão, para eu não explodir com tudo o que acontece, lógico, somos seres humanos e por isso emocionais, mas será que eu tenho educação emocional o suficiente para conseguir trabalhar o meu autocontrole, eu me autoconheço? Esse é o primeiro ponto de todos. Então, é como se eu fosse dar um copo de água, por exemplo, para alguém, e para dar esse copo eu preciso antes ter o copo, não é verdade? A gente não consegue dar para o outro o que a gente mesmo não tem. Então, para ensinar as habilidades socioemocionais na infância, é exatamente o mesmo ponto. Não tem como eu ensinar para a criança se eu não souber. E se eu não conheço e se eu não sei o que fazer com isso. Hoje eu vou falar sobre 7 dicas. Claro que existem várias outras, mas eu anotei aqui, separei 7. Não tem ordem de importância, a primeira é mais importante do que a última, nada disso. Se eu fosse você, ficava até o final do vídeo, porque são dicas bem valiosas que você consegue aplicar já no teu dia a dia aí com a criança. A primeira delas tem a ver com o locus de controle. Não sei se você sabe o que é isso, mas para qualquer ser humano, tanto para nós adultos quanto para as crianças, existem 2 locus de controle: o locus de controle interno e o locus de controle externo. E para verdadeiramente a gente conseguir educar, especialmente em se tratando também de habilidades socioemocionais, esse locus de controle precisa ser fundamentado, precisa ser voltado para o interno, ou seja, a motivação da criança precisa vir de dentro, assim como a nossa motivação também. Nem sempre é fácil a gente entender isso, porque na nossa vida de adultos, normalmente o nosso dia a dia já é permeado de coisa que não condiz com o que a gente realmente quer ou com o que a gente realmente pensa, com a nossa motivação interna. Quer ver só? O salário indo para um extremo, mas para quem trabalha só pelo salário no final do mês, claro que tem conta para pagar, óbvio que os boletos não param de chegar, eu tô indo aqui no extremo só para ficar bem claro para você. Se a pessoa trabalha sem gostar do que faz, mas continua trabalhando, e hoje a gente pergunta para mais de 90% das pessoas, e infelizmente a maioria responde que trabalha porque precisa. A motivação nesse caso não é interna, é externa, ou seja, eu trabalho porque eu preciso de um salário. O que controla essa pessoa? O salário. E o salário é externo ou é interno essa pessoa? Externo, né? Então, esse é o locus de controle externo. E a motivação, na verdade, precisa vir de dentro. A gente precisa conhecer nossos valores, nossas vontades, nossos anseios, tudo que está dentro da gente. Outra coisa que acontece bastante, que também prova que a gente é muito controlado pelo locus externo, né? Fiz uma coisa certa, ganho um prêmio, tipo salário. Fiz uma coisa errada ou não certa, eu recebo uma punição, que seria como um castigo. Quando eu tô dirigindo, por exemplo, e aí tem um radar de velocidade que eu preciso ir a 60 km por hora, e eu reduzo só na hora do radar, e depois que eu passei do radar, eu acelero de novo, o que é que está me controlando nesse caso? A multa, o medo, né? O medo da multa, o radar. Eu não quero ser multada e por conta disso eu reduzo a minha velocidade. Mas eu entendi que eu preciso andar 60 km por hora em todas as ruas da cidade? Não. Se eu só reduzo na frente do radar e continuo andando na minha velocidade normal, eu não internalizei realmente aquele aprendizado, que eu preciso andar 60 km por hora por N razões, enfim, usando aqui de exemplo. E aí, quando a gente traz isso para a infância, nem sempre é fácil perceber, justamente porque a nossa vida, nosso dia a dia, já é tão cheio de coisa externa a nós que fica difícil a gente conseguir entender. Opa, a motivação precisa realmente ser interna. Então, quando a criança vem, traz um desenho para você, por exemplo,
que você faz? Normalmente a gente já vai elogiando, já vai falando o que a gente achou, né? Nossa, filho, nossa, fulano, que desenho lindo que você fez, olha que bonito. Mas isso é externo à criança. Quem desenhou? A criança. Então pergunta para ela antes. Puxa, João, Maria, filho, que interessante, o que você quis fazer aqui? Ah, eu vi que você pintou de laranja, né? O que isso quer dizer? Deixa a criança falar. Você gostou? Pergunta para ela, foi ela que desenhou e deixa ela falar. A gente tem o costume de responder pelas crianças, de falar pelas crianças, de sentir pelas crianças, dizer se o desenho tá bonito ou não, mas quem fez foi ela, não fomos nós. Dizer se ela tá com frio, se ela tá com fome, se ela tá com sede, se ela tá com sono. Isso não acontece várias vezes? Põe o casaco, vá dormir, tá na hora de acordar, vá no banheiro. E tantas outras coisas assim, né, que são antirregulatórias. No fundo, a gente está cerceando essa habilidade, essa criatividade, essa ousadia que já é da criança, porque a criança é plena, mas a gente adulto, no intuito sempre de ajudar, sem saber, acaba atrapalhando. E esse exemplo do desenho, eu trago ele porque ele é muito básico e muito clássico, né? Afeta diretamente a autoestima da criança. Se toda vez a gente falar por ela, elogiar por ela, antes de dar espaço para ela colocar com as palavras dela o que ela achou, o que ela fez, a gente está transferindo o locus de controle, que deveria ser interno, para o externo. E isso não é positivo na nossa vida. Então, inverta. E antes de ir elogiando com tudo também, já fica aqui um outro aprendizado. A gente precisa elogiar as habilidades da criança e não coisas fixas. Por exemplo, nossa, que desenho lindo, você é muito inteligente. Muito inteligente, usando esse exemplo. Quando a criança, em algum momento da vida, de repente nem necessariamente mais na infância dela, mas quando ela for adolescente, quando ela já tiver adulto, ela precisar se dedicar um pouco mais para determinada coisa dar certo, ela não tem da onde buscar essa informação do cérebro dela, porque ela é inteligente, ponto. Ela não sabe que ela precisa se esforçar mais para conseguir cumprir aquela determinada atividade. Ao contrário da criança que não recebe elogios fixos assim o tempo todo, em vez de falar você é inteligente, então foi bem uma prova, por exemplo, nossa, viu só, você é muito inteligente. Não, isso não estimula a criança a buscar dentro dela as habilidades que ela tem, o esforço que ela precisa colocar, a dedicação a mais para ela conquistar o que ela precisa. Então você faz diferente. Viu só, você estudou, se dedicou, deu certo, por isso que você foi bem na prova. Entende que é a mesma coisa, mas falada de forma diferente, e se a gente incentiva esse crescimento da criança, quando ela precisar passar por uma situação lá na frente da vida dela, em que ela tenha que buscar dentro dela mesma alguma situação de força interior para ela se dedicar mais e conseguir realizar aquilo até dar certo, ela tem isso dentro dela. Então a gente trabalha autoestima, trabalha resiliência, só mexendo nessas pequenas coisinhas que tem a ver com o locus de controle interno e externo. Segunda dica que eu quero trazer para você tem a ver com nomear as emoções. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Nomear as emoções é super importante sim, mas o principal que eu quero trazer sobre isso é honestidade emocional. Então nomeie sim, mas com honestidade. Vou contar uma historinha de um caso que aconteceu aqui na minha cidade, mas você vai ver que pode se repetir em qualquer outro lugar, né? Um dia o pai chegou do trabalho, cansado em casa, estressado, esgotado, brabo, tinha brigado com o chefe. Sabe aquele dia que deu assim, tudo errado no trabalho? Que não tem uma coisa boa, que você tá surtando. E esse pai chega assim em casa e o filhinho dele de 6 anos, todo feliz, o pai já chega mais tarde, né? Papai, a gente pode brincar juntos? E o que esse pai fala pro filho? Não, filho, papai tá cansado. Ok, passa a semana e aí no final de semana é um sábado de sol, a família toda junta e esse pai tá tranquilo, tá feliz, todo mundo vai limpar a casa, esse pai vai até o quintal, limpa o quintal, lava o telhado, faz tudo que precisa fazer. No final do dia, o filhinho pergunta, papai, a gente pode brincar juntos? E o pai responde, não, filho, papai tá cansado. Opa, o que acontece na cabeça da criança? Naquele dia de semana, quando o pai chegou do trabalho, estressado, irritado, brabo, nervoso,
ele falou que estava cansado. E a criança gravou essa feição na cabeça dela. Então ela viu aquele rosto do pai, imagine você, sobre tudo isso aí com relação ao trabalho, todas essas dificuldades, e aquilo a criança gravou como cansado. E no sábado, o mesmo pai, mas com uma feição completamente diferente, uma feição tranquila, serena, feliz, assim, de bem com a vida. Ele fala que ele está cansado e a criança grava, faz uma fotografia mental daquela outra feição do pai como também cansado. O que está acontecendo? O painel das emoções que essa criança está montando na cabeça dela está distorcido, está errado. E é culpa da criança? Não é culpa da criança. A criança ouviu do pai, que é um adulto de referência em quem ela confia muito, cansado ter esse rosto e cansado ter esse rosto completamente diferente. E aí, o que acontece? A gente fala tanto sobre empatia e pede tanto que as crianças sejam empáticas também, né? Apesar, parênteses aqui, da gente falar mais do que realmente a gente praticar, mas não é o caso aqui. A empatia é a gente se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Como que essa criança vai conseguir se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que esse outro está sentindo, se essa criança nem sabe exatamente o que é essa sensação, o que é esse sentimento, o que é essa emoção? Porque ela tem um painel registrado no cérebro dela que está confuso, está distorcido. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e por isso que eu trago essa questão de honestidade emocional, porque eu sei que não é por mal que a gente faz isso, né? Especialmente mãe e pai faz até para proteger a criança, não é verdade? Eu não preciso falar que eu tô estressado, que eu tô bravo, que eu briguei com o chefe, que eu tô nervoso, que eu tô num dia muito mal, mas é errado a gente não falar isso para a criança, porque se a gente nomeia exatamente assim, e aí conhecendo o nosso gatilho da calma, ou seja, o que vai fazer eu me acalmar, ou reconhecendo, tendo o nosso autoconhecimento para reconhecer que aquele realmente não vai ser o melhor momento para brincar com o filho, chegar e falar, olha, papai tá assim, 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 e aí por conta disso, se eu for brincar com você desse jeito, não vai ser bom. Eu não sou uma boa companhia agora, eu preciso descansar, me afastar um pouquinho e amanhã eu tenho certeza que papai vai estar melhor e vai conseguir brincar com você. Entende? Então é super importante, sim, a gente nomear, mas mais importante do que nomear, a honestidade emocional. Terceiro ponto sobre as habilidades socioemocionais que eu quero trazer para vocês tem a ver também com isso, com essas emoções que não são tão positivas assim, mas é a gente tanto entender quanto explicar para a criança que as emoções são passageiras, aceitar as emoções, todas elas, inclusive as que não são positivas, e além de aceitar, entender que elas passam. Pensa você, quando a gente está em um momento muito mal, muito triste da vida, muito difícil, normalmente no luto acontece isso, né? Luto é pesadíssimo, a gente conseguir passar por um luto, tem um período até conseguir se restabelecer. É muito difícil a gente conseguir enxergar que aquela dor, aquela tristeza profunda vai passar. Mas para quem já passou por isso, sabe que sim, ela passa. É difícil, é demorado, depende de pessoa para pessoa, mas é passageira. Então, se para nós adultos já é difícil entender isso, pense para a criança. A criança não tem o cérebro completamente formado como o nosso. Existe uma região frontal aqui, que é o córtex pré-frontal, que faz parte do cérebro racional que a gente chama, que ainda não está pronto na criança. E essa região do cérebro é responsável por ter visão de longo prazo, por planejamento. Então, para a criança conseguir entender alguma situação, realmente o entendimento dela é diferente do nosso entendimento de adultos, por uma razão fisiológica muito simples, que é essa do cérebro. Então, a criança não tem como, ela não consegue entender que uma raiva que ela esteja sentindo, que uma dor, que uma frustração, o que quer que seja, é passageiro. Ela não tem essa noção e a gente precisa acolher essa emoção dela, nomear, abraçar esse sentimento dela e explicar que é passageiro. Então a gente sempre se conecta com a criança, até vou falar sobre isso aqui já em mais detalhes, mas a gente se conecta com a criança entendendo, acolhendo aquela emoção e mostrando para ela que isso passa. Filha, você tá chateada porque a tua amiga não convidou você para a festa dela, né? Eu entendo.
Eu também ficaria chateada, mas nomeie a emoção para ela validar. Filha, você está chateada porque a tua amiga não te convidou para a festa, e faz ela te dar um sinal de que sim, é isso, você valida o sentimento dela. Ó, eu entendo, eu também ficaria assim, mas posso te contar uma coisa? Isso vai passar. Isso vai passar. Agora você tá assim, você tá triste, você tá chateada, mas entenda que não vai ser sempre assim. Daqui a pouco isso passa. Explica para a criança, para ela enxergar essa luz no fim do túnel, entende? E sempre lembra, se é difícil para mim adulto, para a criança é mais ainda. A criança não consegue verbalizar, expressar tudo que está sentindo, falar, porque não tem essa região do cérebro completamente formada. Quarta dica que eu quero trazer para você é sobre uma comunicação positiva. Literalmente, falar mais sims do que nãos. Já ouviu falar disso? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer então que eu não vou falar não para a criança, não vou mais falar não para o meu filho? Não, não tem nada a ver com isso. A gente tem o costume justamente de polarizar, de ir para os extremos das situações, né? E não precisa ser assim. Sempre que a gente polariza é muito perigoso, porque existe uma paleta inteira de cores antes de chegar em um extremo ou no outro extremo. Você falar mais sim do que não para a criança faz a criança enxergar a regra que você precisa passar de outra forma, até mais afetiva, e ela conseguir cumprir com aquela regra, com aquele combinado, de forma mais colaborativa do que você só cerceando e falando não. Aliás, tem uma pesquisa que diz que quando a gente é criança, na verdade, a gente escuta para cada elogio 9 repreensões, 9 nãos, e para cada repreensão, para cada não se anular no nosso cérebro, a gente precisa de outros 7 elogios. Então, imagine como vai ficando a conta, né? Um negócio impossível. E de tanto não que a gente escuta quando é criança, a nossa autoestima fica muito afetada. A autoestima da criança se afeta bastante de tanto ouvir não. Por exemplo, não pule aí, não faça isso, não corra. Sabe como que a criança entende essas nossas proibições, esses nossos comentários? Nossa, eu, criança, sou um inútil, eu não posso fazer nada. Ou não chore, ou não ria, que eu não tô brincando, né? E a gente fala isso sem querer. O que a criança entende, já que a gente tá falando de habilidades socioemocionais? Nossa, expressar as minhas emoções é muito ruim. Eu não posso chorar e eu também não posso rir. E a gente quer ensinar o que para ela? Habilidades socioemocionais. Só que a gente tá minando a autoestima, tá minando a possibilidade dela se expressar, dela mostrar quem ela é, e é o que a gente quer? Não, a gente quer passar bem longe disso, na verdade, né? E uma comunicação positiva, além disso, tem a ver também com você, falando de empatia, ser empático com a criança. Então, se abaixar na altura dela para falar com ela, olhando nos olhos dela, é um gesto tão simples, mas é tão poderoso. Algumas vezes eu vou em casas assim, atender algumas famílias, e eu percebo que, não por mal, as mães, os pais nem percebem isso, nem pensam em fazer isso, mas quando eu faço isso pela primeira vez com a criança fica maravilhada, porque eu me abaixei, olhei nos olhos dela para daí conversar. E aí se cria um vínculo tão forte com a criança. Na maioria dos casos a criança depois fala para a mãe, fala para o pai, né? Que gostou que eu fui e eu vou voltar e tal. E esses pais não entendem, mas tem a ver especialmente com essa criação de vínculo. E como que a gente vai conseguir criar um vínculo, ter uma comunicação positiva, dar espaço para a criança, permitir que ela dialogue, que ela questione, se a gente está falando do alto como adulto, em pé, muito maior do que a criança, e a criança lá embaixo, a gente olhando de cima? Não funciona. Precisa ser democrático isso, né? Um olhando no olho do outro. Então a gente se abaixa na altura da criança para ter uma comunicação realmente verdadeira. Outra dica, a nossa quinta dica, tem a ver com vínculo, que também passa por isso que eu acabei de falar, mas você criar esse vínculo verdadeiro com a criança para ela se sentir confortável e confiar verdadeiramente em você, para quando ela precisar contar que algo não foi bem na escola. As crianças que sofrem bullying, por exemplo, né? Muitas vezes não conseguem falar isso para os pais, para os educadores, porque não existe esse vínculo verdadeiro, afetivo, criado, e que realmente seja um canal aberto entre as duas partes. O respeito não tem que vir só da criança para o adulto, esse respeito precisa ser mútuo, é do adulto para a criança também. Então, se pergunte hoje, se você tem alguma criança aí na tua casa ou no teu colégio,
Como que tá o vínculo com essa criança hoje? Será que o vínculo que você tem com ela é só no momento que ela tá doente? Ou de repente até uma criança que fica doente muitas vezes, aparentemente sem nenhum motivo, porque quando ela tá doente você vai enxergar ela, vai cuidar dela. Veja, isso é pesado, mas acontece. Às vezes tem famílias que, por conta também de um ritmo muito frenético, acabam priorizando outras coisas em detrimento dos filhos, das crianças, da educação, e esse vínculo se quebra, fica comprometido, entende? Então, tem sim casos em que a criança se demonstra muitas vezes doente para conseguir atenção. Será que você só olha nos olhos do teu filho, da criança, quando você precisa dar uma bronca nela, né? Será que você está verdadeiramente conseguindo praticar uma comunicação positiva, uma comunicação empática com a criança? Isso é bem importante. E aí, isso tem a ver já com a nossa sexta dica, eu pontuei um pouquinho antes, que é você se conectar para daí redirecionar para o comportamento precisado que você deseja ali naquele momento para a criança. O que é isso? Vou explicar bem direitinho. O cérebro da criança, como eu disse, ainda não está completamente formado. Então, o cérebro que a gente chama de reptiliano, que não é o racional, fala muito mais alto na criança ainda. Então, muitas vezes, sabe quando a gente está dominado pelas emoções, assim, não consegue ter controle de nada e explode por dentro? Quem dominou a situação foi o nosso cérebro reptiliano. A gente também conta com ele ainda, né, para o resto da vida. Mas na criança o reptiliano já está formado e o racional ainda não. Então lembre disso. E aí num ataque de birra da criança, por exemplo, por que não funciona? E muito pai, muita mãe tenta fazer isso e não entende, né? E acha, mas meu filho é desobediente, quanto mais eu peço, pior ele fica. Sem querer, você está só alimentando o ciclo do estresse. Por quê? Se você for tentar falar com a criança no momento de birra dela, que ela está fazendo errado, que não podia fazer qualquer coisa que seja, qualquer tipo de sermão, a criança não vai nem ouvir, porque o cérebro reptiliano dominou a situação, entende? Então, antes de tudo, você precisa se conectar com a criança. O que é você se conectar com a criança? Se a criança está no episódio de birra, é você acolher o sentimento dela, como eu já falei, validar. Filho, eu sei que você está sentindo muita raiva, né? E faz a criança demonstrar que ela está com raiva. Puxa, eu entendo você, mas hoje a gente combinou que a gente não ia fazer tal coisa, ou não ia comprar tal coisa, enfim. Pode até falar, mas só para acolher, não é hora de dar sermão. E literalmente abraça a criança, entrega um bichinho de pelúcia se estiver junto, ou alguma coisinha que ela goste para ela se acalmar, para ela se distrair. E espera, não adianta você ficar falando naquele momento. Acolhe, abraça literalmente às vezes, e depois que a criança conseguiu se acalmar, que essa situação tá voltando ao controle, voltando ao normal, tanto por parte da criança quanto por parte de nós adultos. Aliás, é super importante frisar isso aqui, a criança se espelha na gente o tempo todo, inclusive em uma dessas situações aí de birra ou de crise emocional, né? Então a gente precisa ponderar, entender, respirar com tranquilidade, descobrir qual é o nosso gatilho da calma para a gente conseguir passar essa calma para a criança também. A criança ainda não consegue ter a autorregulação completa dela sobre todos os aspectos. Então, para conseguir reduzir o nível de estresse, de cortisol que está inundando o organismo dela nesse momento, que é um neurotransmissor do estresse mesmo, como a gente está conhecido, ele precisa entender que é hora de conseguir ficar calmo, que não está sofrendo perigo nenhum. E a criança consegue fazer isso enxergando essa possibilidade em você. Se você se acalma, se você respira fundo, se você se tranquiliza, a criança consegue se autorregulando por você. Depois que a situação se acalmou, aí sim você redireciona. Redireciona para quê? Para o comportamento desejado, para seja o que for. Não é dar o sermão em si, mas é você conversar, repassar o combinado que tinha sido antes, ou conversar sobre determinada regra que foi quebrada, qualquer coisa do gênero, usando aqui hipoteticamente, né? Mas entenda que no momento da birra, o que atacou e inundou o corpo da criança foi o cortisol. Cortisol é o hormônio do perigo, o hormônio que faz a gente... Se eu ver aqui um
um animal selvagem na minha frente, como qualquer um de nós, a gente vai se assustar, ou vai correr, ou vai ficar paralisado, né? Essa é a reação que o cortisol, que a adrenalina, descarrega em nós. Então, no momento de birra, é exatamente esse mesmo neurotransmissor que aparece no corpo da criança. E aí o organismo dela entende o quê? Meu Deus, eu tô em perigo. Isso não é consciente, isso é do neurotransmissor, é fisiológico, né? E por conta desse estar em perigo, é que muitas vezes a criança até bate os braços, bate as pernas num ataque de birra. Porque é essa descarga no corpo dela de um hormônio, de um neurotransmissor que faz isso. Até a gente conseguir reduzir esse nível de estresse, esse hormônio, esses neurotransmissores, a criança conseguir efetivamente se acalmar e aí redirecionar para o comportamento pretendido. E agora a nossa última dica, sétima dica, é para a gente não ensinar habilidades socioemocionais irreais para a criança, não ensinar coisas para ela que não fazem sentido nenhum e não fariam nem para nós adultos, mas sem querer a gente faz. Quer ver só? Imagine a cena. O teu filho tá brincando com o priminho dele, os dois pequenininhos no parquinho, e tá a mãe do primo e tá você junto acompanhando. E de repente o priminho vem e quer pegar o baldinho e a pazinha de areia da mão do teu filho. E o teu filho não empresta, e o primo vem e vai tentar puxar, e o filho fala não, e o primo vai puxar, e o filho fala não de novo. E o teu filhinho começa a ficar meio irritado, e o priminho mais irritado ainda, que tá tentando puxar da mão dele, e aí você como mãe, o que você fala às vezes? Filho, que feio, empresta o baldinho, empresta a pazinha pro teu primo, é teu mesmo. Quando você chegar em casa, você continua brincando com isso, que feio, deixa pra ele, deixa ele brincar um pouquinho. E aí o primo consegue pegar esse brinquedinho, o primo fica feliz e o teu filho fica como? Chorando às vezes, né? Irritado, revoltado e com razão. Porque se coloque no lugar da criança, faz sentido. Se eu estiver aqui trabalhando, por exemplo, estou aqui no notebook, de repente vem a minha prima e pede para mexer um pouquinho no meu notebook. Ai, Marcela, mas é rapidinho, preciso só fazer um trabalho. Eu falo, não, mas eu estou usando, agora eu não vou conseguir te emprestar. Não, mas é rápido, eu preciso rapidinho só para mandar o e-mail. Ok, eu entendi, mas agora eu não posso, eu estou trabalhando, eu estou usando. Quando eu acabar de usar, eu empresto para você. E aí, para ficar pior do que isso, vem um terceiro que não tem nada a ver com a situação e fala, Marcela, mas que feio, empresta o notebook para tua prima, é rapidinho. O notebook é teu mesmo, depois que ela usar, você continua a fazer o teu trabalho, a fazer o que você estava fazendo nesse computador. Oi? Não faz sentido nenhum, não é verdade? Só que para adultos a gente consegue enxergar bem essa situação, essa cena, que realmente ela é ilógica. E aí, por que quando é relacionado à criança a gente deixa chegar nesse ponto, né? Qual é o sentido de a gente pedir para uma criança emprestar o brinquedo dela na hora, só porque o brinquedo é dela e a outra criança quer usar? Não faz sentido, a gente não está ensinando nenhum tipo de habilidade para essa criança que é a dona do brinquedo e muito menos para outra, que a gente precisa começar a trabalhar o quê? Usando esse priminho aqui como exemplo, ele aprender a esperar, ele aprender a lidar com frustração, porque ele queria o brinquedo naquele momento e naquele momento não vai ser possível. E isso é super importante da gente trazer para a criança enquanto ela ainda é uma criança. Que a vida não é só um mar de rosas, a vida não é só coisa boa e positiva. A criança vai começar a conhecer a frustração. Claro, super apropriada a idade dela. Puxa vida, eu não consegui o meu baldinho de areia agora, mas isso para ela é pesado. Para nós pode parecer uma coisa boba, mas é uma frustração até pesada para ela. E é importante ela passar por isso, sabe? Senão lá na frente, quando essa criança for um adulto, for um adolescente e enfrentar uma situação de vida real mesmo assim, uma frustração mais pesada, uma dor, uma decepção, ela conseguir passar por isso vai ser muito mais difícil, porque isso era uma coisa para ela completamente diferente até então, ela não fazia ideia de que isso existia. Então trabalhe desde cedo com o lúdico, nesse sentido com as crianças, leia a historinha que mostra questão de valores, de emoções negativas, emoções positivas. Tem muito conto de fadas que foi adaptado, né? Teve o final completamente transformado para que eles viveram felizes para sempre, mas nem todas as histórias são assim, elas foram realmente modificadas para a criança conseguir assimilar. Mas sem saber, a gente não está fazendo bem para a criança, a gente está iludindo ela, colocando uma redoma como se a vida sempre fosse no final e viveram felizes para sempre. É importante a criança começar a sentir desde cedo essas pequenas frustrações, essas pequenas decepções no dia a dia. Assim é que a gente ensina
todas as habilidades socioemocionais, aprender a esperar, aprender a vez dela, saber que o não tem valor, que o não é não, especialmente se a gente pratica uma comunicação positiva. Quando a gente fala não, a criança sabe que aquele não realmente tem peso, porque não é um não prostituído que é falado o tempo todo, né? Então essas foram as 7 dicas, espero que eu tenha conseguido te ajudar, que tenha esclarecido algumas coisas para você aí na tua cabeça, e eu vou ficar muito feliz se você deixar o teu comentário aqui. Eu gosto bastante de receber o feedback para saber se esse vídeo fez sentido para você e se te ajudou de alguma forma. Conta comigo sempre.